Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar das novas regras para estrangeiros que querem morar em Portugal. A lei portuguesa, que entrou em vigor no dia 1º deste mês, concede uma autorização de residência válida por 1 ano a imigrantes da comunidade de países de língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A nova lei vai acelerar o processo de concessão da residência aos imigrantes que já estão em Portugal e entraram legalmente no país. São cerca de 150 mil pessoas, na maioria brasileiros. Eles vão ter a autorização quase automática, sem precisar passar por um processo que até o mês passado durava 2 anos. Com a concessão, o imigrante ganha direito de trabalhar, se inscrever em cursos ou alugar imóveis de maneira legal. É preciso pagar uma taxa de 15 euros, cerca de R$ 83. A autorização vale por 1 ano e deverá ser renovada depois desse prazo. A residência também deve ficar menos complicada para quem ainda faz planos de ir para Portugal. Mas se diminui a burocracia, a nova lei não resolve uma questão central. É uma péssima ideia mudar para outro país sem planejamento, sem uma reserva financeira bem dimensionada e sem conhecimento do que vai encontrar, principalmente a situação do mercado de trabalho. Há relatos dramáticos de pessoas que vão e acabam sem teto, sem dinheiro para comer, nas mãos de redes de tráfico de pessoas. Segundo o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração da Organização Internacional para Migrações, o número de pedidos de socorro mais que triplicou nos últimos 2 anos. Pulou de 288 casos em 2021 para 1.051 casos em 2022. 92% eram brasileiros. Para falar desse assunto, vamos conversar online com Renato Coletti de Barros, advogado internacionalista, e também com Elaine Silva, advogada e professora, doutora em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu quero começar com uma pergunta para o Renato. Primeiro, Renato, você mora em Portugal e está em Portugal neste momento, não é isso? Sim, gostaria de agradecer o espaço. Muito obrigado. Eu estou em Portugal, resido em Portugal e sou advogado em Portugal. Você mora na cidade do Porto. Uma belíssima cidade, por sinal. Renato, o fato de você ser advogado em Portugal nos dá margem a perguntar exatamente sobre o conteúdo da lei. Você provavelmente conhece muito bem, porque milita como advogado aí. O que diz exatamente essa lei recém-publicada, ou melhor, que acaba de entrar em vigor? Bom, nós tivemos aqui o decreto, a Portaria 97 de 2023, que foi publicada em 28 de fevereiro e entrou em vigor agora no dia 1º de março. Ela foi uma portaria para resolver uma questão que é justamente a quantidade de vistos para residência em Portugal, a quantidade de autorizações de residência em Portugal, e principalmente para atender o acordo da CPLP, que é o acordo dos países que falam a língua portuguesa. Então, nós tivemos aqui, justamente essa semana, as notícias a respeito desta liberação. E agora nós temos aí várias questões a serem respondidas. O que fazer os brasileiros que estão aqui? O que diz a lei exatamente é 1 ano de permanência, não é isso? Isso. A pessoa tem que se habilitar. Antes havia um processo. A pessoa tinha que responder a uma série de questões, era um processo demorado, até 2 anos, segundo eu ouvi. Agora não, é mais simples. Esta lei diz que as pessoas terão uma autorização de residência no primeiro momento por 1 ano. O que entendemos é que ela vai ser renovada por mais 1 ano. Mas ela estabelece algumas regras. Então, ela primeiro vai servir para os pedidos de residência que já estão em vigor, que já deram entrada aqui em Portugal. E essa lei, ela estabeleceu um critério, ela estabeleceu uma forma.
que na realidade é um papel A4, onde você tem o nome da pessoa, o passaporte, a validade. Então, ela não é um documento único, ela é um documento que vai ter validade junto com o seu passaporte. Então, ela sozinha não tem validade. Então, o estrangeiro vai ter que pegar isso, dobrar, colocar dentro do passaporte, e é com ele que ele vai poder estar legalizado, tá? Regularizado em Portugal. A partir daí, ele vai poder pedir os documentos portugueses, enfim, várias burocracias que têm que ser preenchidas. Mas várias questões vêm disso, né? Isso é um documento português. Isso não é um documento de residência europeu. É diferente. Então, muitos brasileiros estão achando que todos os tipos de vistos para entrar em Portugal vão perder a validade a partir de agora. Isso não existe. Todos os vistos estão em vigor. Todos os vistos para residir fora do Brasil, de pedir para residência de longa duração em Portugal, estão em vigor e devem ser solicitados. O planejamento para tudo isso é muito importante. Elaine, muita gente interpretou à primeira vista como se Portugal tivesse aberto as porteiras. Agora pode vir quem quiser, quando quiser. Não é bem assim, não é? Exatamente, Guilherme. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante, especialmente para conseguir criar um pouco mais de conscientização e preocupação sobre o que significa na prática essa mudança. Muita gente começou a falar a respeito dessa modificação sem dar os detalhes, e a gente está vivendo um momento em que os efeitos das ondas anteriores de informações errôneas passadas ainda estão sendo sentidas. Então, atualmente, até esse regime, o regime de autorização de residência em Portugal, ele tinha alguns processos, como, por exemplo, um requisito de que a pessoa que pede autorização permanente tivesse passado pelo menos 5 anos antes em Portugal, na maior parte dos casos, que tivesse uma série de documentos para comprovar, como o seguro-saúde, como a prova dos meios de subsistência, os títulos de transporte, apresentações presenciais. E esse regime, ele vem facilitar e diminuir a burocracia desse processo, mas ele não pode ser visto como uma mudança do status do brasileiro ou da brasileira que vai para Portugal. O regime de visto habitual, ou o regime, por exemplo, de autorização de entrada sem visto por 90 dias, continua, porque o regime geral ao qual Portugal pertence, como o doutor Renato comentou, ele faz parte do regime da União Europeia. Mas Portugal está passando por várias mudanças das suas instituições internas e uma situação atual que é que existem hoje mais de 150 mil estrangeiros só dos países da CPLP, 150 mil que pediram regularização da sua situação entre 2021 e 2022. Então, criar medidas de regularização para saber quem, quando, como, onde está, é uma questão de urgência em termos de políticas públicas para Portugal saber qual é o quadro real da demografia no seu país. Mas isso não altera o fato de que os brasileiros continuam estrangeiros num país estrangeiro e tendo que fazer o processo de planejamento e de regularização da sua situação. Para quem não está familiarizado com a sigla, CPLP é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que inclui o Brasil, Angola, Moçambique, aqueles todos que a gente citou no começo do programa. Entre eles estão os brasileiros, é óbvio. E me parece, dos 150 mil lembrados pela Elaine, Renato, 92% acho que são brasileiros. É essa mesma a conta? O número de brasileiros explodiu a tal ponto assim? A doutora Elaine está sendo bem boazinha, porque é mais de 150 mil. Nós tivemos aqui várias informações com relação a isso, apenas para que a gente possa... eu acredito que vale a pena a gente fazer um pequeno histórico, uma explicação, que é o seguinte: nós temos aqui uma forma de se legalizar em Portugal, de se regularizar em Portugal, que é a manifestação de interesse. A manifestação de interesse, ela se dá quando a pessoa entra em Portugal
e resolve ficar em Portugal. Então, ela preenche requisitos para ficar em Portugal. Um deles é ter um emprego, ela tem meios de subsistência. Então, eu vou ser bem sucinto, mas esta manifestação de interesse, ela foi criada como se fosse uma exceção à lei. Para quê? Para justamente pegar as pessoas que queiram, que vieram para Portugal como turista e queriam efetivamente ficar em Portugal. Então, pessoas que não tivessem feito o visto de maneira prévia. Só que isso acabou por várias influências aí que não são boas, começou a se tornar uma regra. Então, muitas pessoas começaram a influenciar famílias, influenciar as pessoas a entrar em Portugal como turista e, a partir daí, fazer a manifestação de interesse. Isso inchou o sistema. Então, hoje, uma pessoa está passando mais de 2 anos, ou praticamente 2 anos, aguardando um processo de manifestação de interesse ficar pronto. Processo de manifestação de interesse, para ficar pronto, a pessoa tem que passar por uma entrevista no Serviço de Estrangeiro e Fronteira, que é justamente essa entrevista que esta lei nova tirou, justamente para simplificar o processo. Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas, nós estamos falando aí mais de 150 mil pessoas, que estão aguardando a sua regularização em Portugal. Então, é uma situação onde realmente Portugal teve que criar uma estratégia para resolver. Só que ele está criando as regras. Até hoje, se o Guilherme me fizer a pergunta, o senhor advogado, o senhor já emitiu um título desses novos? Eu vou dizer que não. Porque a regra ainda não saiu de como isso vai acontecer. Elaine, o Renato acaba de citar a atuação de youtubers, influencers e outras figuras que pululam na internet, nem todas de má fé, evidentemente, mas algumas, no mínimo irresponsáveis, que foram as pessoas que criaram esse clima citado pelo Renato. Pode vir que é fácil, pode vir que aqui você vai se dar bem. Você advoga para brasileiros que estão em situação difícil em Portugal, né? O que você diria para brasileiros que ainda não refletiram o suficiente sobre essa ida, assim, meio de supetão? O que você diria para essas pessoas? Antes de mais nada, é muito importante a gente desconstruir a ideia de que Portugal, por ser um país europeu, é um paraíso, um país rico em que você vai ter a oportunidade de fazer a vida. E como muitas pessoas estão tentando construir a ideia. Isso é importante de ter em mente, porque Portugal é um país pequeno, com uma população pequena, com instituições que, obviamente, são limitadas, e você vai ser um estrangeiro num país estrangeiro. Quando um brasileiro vai para Portugal, seja ou pelo período de 90 dias, em que não é necessário visto, ou com um visto por prazo limitado, isso não transforma o brasileiro no mesmo status de um português, com o direito de participar do Estado português, de demandar ações do Estado português, e nem mesmo dá direito a demandar serviços do Estado brasileiro. Eu já tive que assessorar, por exemplo, famílias em situação de vulnerabilidade, em que uma pessoa havia morrido no exterior e não tinha o direito para fazer o transporte do corpo. E havia uma expectativa de que, porque ele era brasileiro e estava em situação de vulnerabilidade, o governo brasileiro deveria pagar, fazer o apoio financeiro para trazer esse corpo de volta. A repatriação do corpo é o termo técnico. E isso não ocorre. O governo brasileiro, ele não é um prestador de serviços públicos, de uma forma geral, para brasileiros no exterior. E isso faz com que aquela rede de apoio que os brasileiros estão acostumados a ter aqui no Brasil, que muitas vezes é desconsiderado, mas é importante, como acesso, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, acessos, por exemplo, no momento de morte, os trabalhos de seguridade social, eles não vão ter o mesmo tipo de acesso no exterior. E quando a pessoa acaba se transformando numa situação de irregularidade,
passa o prazo de autorização de permanência ou do visto e ela continua, ela acaba numa situação ainda mais frágil. E essa situação de não regularidade jurídica acaba levando a criação de obstáculos para o acesso dessas pessoas ao direito e à justiça nesses países. Então, em geral, há uma modificação na percepção do quanto que elas podem demandar direitos, mesmo em contrato de trabalho, ter acesso a contratos, ter acesso ao judiciário. Então, antes de mais nada, se uma pessoa está pensando em ir para o exterior e se mudar de longo prazo, não fazer uma viagem de curto prazo, é muito importante que ela planeje, e planeje em todos os sentidos. Inclusive, se o objetivo de viagem é um objetivo afetivo. A gente tem um problema real, por exemplo, de mulheres brasileiras que vão para o exterior para ter relações com homens estrangeiros, formar famílias com pessoas estrangeiras, achando que porque é estrangeiro vai ter menos violência, vai ter mais liberdade, e não necessariamente isso ocorre. Na realidade, a gente tem muitas situações para reverter. Eu quero falar um pouquinho mais detidamente sobre essa questão de mulheres daqui a pouco, mas nesse momento quero deixar uma pergunta para o Renato pensar nela e responder logo depois do intervalo. A Elaine citou casos de pessoas em situação de vulnerabilidade, até lembrou quando morre alguém e o corpo não é repatriado. A gente tem notícia de gente passando fome. Qual é a situação real da colônia brasileira aí em Portugal? Mas eu vou pedir, como eu lhe disse, que você responda já já. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e já volta. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das novas regras para imigrantes que querem autorização de residência em Portugal. Os nossos convidados são Renato Colete de Barros, advogado internacionalista, e ainda Elaine Silva, advogada e professora doutora em Direito Internacional. Renato, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, pedi que você respondesse agora. Qual é a situação real dos brasileiros em Portugal de uma forma geral? Há, de fato, tanta gente em situação difícil, passando fome, com problemas ilegais, sem trabalho. É, de fato, uma situação preocupante? Guilherme, é uma situação preocupante no seguinte sentido. Portugal, efetivamente, é um bom país. Ele é um país bonito, é um país acolhedor, é um país que tem a sua estrutura. Mas, como disse a doutora Elaine, é um país pequeno. Então, vamos tentar fazer uma analogia. Portugal precisa de imigrantes. Ele precisa... O povo brasileiro, o brasileiro em si, ele é importante para desenvolver Portugal. Só que, vamos lá, você pega um vaso de terra que está muito seco, mas muito seco mesmo, e você joga muita água dentro dele. O que vai acontecer? Mais da metade dessa água vai sair porque a terra não vai ter condições de absorver, porque ela está tão seca que ela não consegue. Se você jogar essa mesma quantidade de água aos poucos, toda a água vai para dentro do vaso. E é isso que está acontecendo agora. Muitos brasileiros vindo ao mesmo tempo, e, na realidade, nós temos aí uma questão de capacidade. Então, nós precisamos ter pessoas sérias que, efetivamente, tragam o brasileiro e façam de maneira adequada. Nós temos uma estatística, por exemplo, de mais de 20 mil brasileiros só em Lisboa que estão passando muitas dificuldades, com problemas realmente de alimentação, de não ter onde morar, estão ilegais e, por estarem ilegais, não podem fazer parte do sistema de saúde. Então, depende de ONGs e depende de outras entidades que os acolham, pessoas que são vítimas de violência doméstica, pessoas que são enganadas para vir para Portugal. Nós imaginamos que não existe trabalho escravo mais no século XXI, claro que existe. Então, nós temos várias políticas aqui para defender o imigrante, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que vem iludida, a pessoa que vem enganada, ela também fica muito frágil e ela se torna uma vítima desse sistema. Então, ao invés de ser efetivamente um sonho, onde poderia dar muito certo, acaba acontecendo ao contrário, acaba dando muito errado.
Então, o acompanhamento, o planejamento, você efetivamente ouvir um profissional sobre isso é muito importante. Você Eu, não pode jogar a sua vida em cima de uma informação gratuita, ou então informações que você vai pegando aqui e ali e acreditar que você pode chegar e, de repente, fazer tudo de forma linda e maravilhosa. Vamos falar um pouquinho da situação das mulheres. Há pouco a Elaine falava disso no bloco anterior. Eu li em algum lugar que me parece 53% dos brasileiros em Portugal são mulheres. Além de mais numerosas, elas sofrem um pouco mais do que os homens por causa de algumas situações específicas. A violência doméstica, redes de prostituição. Essa realidade, de fato, aflige as brasileiras que estão em Portugal? Isso é um fato, Guilherme. Além dos riscos associados, por exemplo, à exploração do trabalho sexual, ao tráfico de pessoas, aos problemas relacionados a toda a relação heteroafetiva de violência doméstica, a gente tem um outro problema que muitas das mulheres que migram em situação econômica de vulnerabilidade vão para as áreas dos trabalhos de cuidado, como trabalhos domésticos, de cuidado com a casa, cuidado com criança, ou cuidados da saúde, como cuidadores de idosos, enfermeiros, que são áreas, em geral, menos valorizadas no esquema geral de organização do mercado. Especialmente quando a gente está falando de faxineiras, mulheres que trabalham com limpeza, que trabalham como babás ou como cuidadoras de idosos. Esse problema, ele não é sentido de uma forma tão grande no Brasil, porque a gente tem uma população muito grande. Então, por mais que haja migração de mulheres brasileiras e mulheres brasileiras que vão trabalhar nessas áreas, que são áreas mais desvalorizadas, que muitas das vezes dão oportunidade de trabalho e de envio de renda para seus familiares no Brasil, acabam não gerando a modificação das possibilidades de vida a longo prazo dessas mulheres. Isso acaba não sendo sentido da mesma forma em que outros países. Mas é importante ressaltar que esse problema não é um problema específico de mulheres brasileiras. A gente tem outras origens que vão passar por essa mesma realidade, mesmo entre países de uma mesma região, como é na América Latina. Ontem mesmo eu estava vendo, por exemplo, um caso de dominicanas que migravam para trabalhar na Argentina ou no Chile e as suas famílias permaneciam em situação de falta de cuidados nos países de origem e o que isso implicava em termos de violência. Agora, é muito importante falar sobre isso para também, novamente, desconstruir a ideia de que simplesmente chegar a Portugal, ou chegar à França, ou chegar à Alemanha, ou chegar aos Estados Unidos vai gerar uma modificação imediata das condições de vida e de futuro das outras pessoas. Na realidade, é uma situação constante de desafios que vão se encontrar. No caso específico de mulheres brasileiras em Portugal, a gente tem uma dificuldade, que é o fato de que talvez não esteja tão claro, especialmente para as mulheres brasileiras de classe média baixa ou classe média, que se consideram brancas, que as brasileiras são facilmente reconhecidas e distinguíveis como brasileiras e não portuguesas, e que elas vão passar por um processo de xenofobia em muitos casos. Aqui na faculdade onde eu dou aula, na universidade onde eu dou aula, aqui em São Paulo, por exemplo, um dos últimos trabalhos, não, tem uns 2 anos já, eu orientei um trabalho de uma das alunas justamente sobre criação de imagens de controles de brasileiras em Portugal e os estereótipos que costumam ser atribuídos às brasileiras em Portugal, constrangendo as ações ou limitando o acesso dessas mulheres a estruturas de direitos, questionamentos, gerando um questionamento da legitimidade da sua presença nesse local. Então, é muito importante ter em mente que esse não é um cenário de vamos ser recebidos como irmãos ou como irmãs, e que há problemas que precisam ser pensados com as pessoas que estão trabalhando no campo. Esse alerta eu acho muito importante, mas eu queria que o Renato, para finalizar, nos desse um outro alerta, de forma objetiva. Quem já está em Portugal, que procedimentos legais deve tomar para conseguir a residência em Portugal, pelo menos pelo prazo de 1 ano? Quais os passos que a pessoa deve seguir?
quem já está em Portugal, excelente pergunta, quem já está em Portugal e que já tenha o seu processo de manifestação de interesse no sistema do CEF, dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, vai receber um e-mail onde ele vai ter as instruções para fazer o novo visto, para ter a sua autorização de residência por 1 ano. Quem está em Portugal ainda de forma ilegal tem que aguardar ainda as regras desse sistema todo. Porque o sistema, ou então entrar no sistema e tentar fazer uma manifestação de interesse. Mas veja bem, o sistema da nova lei, ele vai entrar em contato com as pessoas que estão já com processos aguardando para ter o visto de residência em Portugal. Essas pessoas vão ter que pagar uma taxa de 15 euros e vão ter autorização de residência por 1 ano. Mas é um documento exclusivamente português. Em 1 minuto, eu peço que a Elaine nos diga quem está aqui no Brasil, quer ir para lá, que procedimentos teria que tomar para poder se enquadrar nessa nova regra. Antes de mais nada, lembrar que para ir não é preciso fazer esse pedido é para se você tiver a intenção de permanecer no local, então você pode viajar pelo prazo regular de 90 dias sem visto. Se você que for permanecer por um prazo maior que 90 dias, passar pelo pedido de visto. Agora, se você já sabe, já está tudo encaminhado, você se dirigir à repartição consular de Portugal mais próxima da sua residência para iniciar o procedimento aqui no Brasil e responder às perguntas e demandas que vão ser apresentadas pela autoridade consular, que já vai começar a aplicar o regulamento assim que der esse período. Muito bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Renato Colete de Barros. Ele é advogado internacionalista, mora na cidade do Porto, em Portugal. E agradeço também a Elaine Silva, advogada e professora, doutora em Direito Internacional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.